Acho que o curso foi muito bom por causa disso. É, pô, tenho acesso a ele até hoje, já tem quase 5 anos. Uhum. E, e hoje, hoje que eu não tô mais lá no conservatório, para mim é muito mais fácil ter as aulas do curso para poder estar olhando alguma coisa ou tirando alguma dúvida sobre alguma coisa. Por exemplo, é, os exercícios de terceira posição que tem lá. Fica muito mais fácil de acompanhar do que ficar fazendo uma coisa totalmente, tá, ok, vamos estudar a terceira posição e ficar fazendo coisas minimamente aleatórias, por assim dizer. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton, do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Meu nome é Guilherme, atualmente eu tô até dia 31 eu tô com 22 anos, tô cursando Engenharia Elétrica na UFES, Federal do Espírito Santo. Sou aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, né? E eu entrei na turma um, que foi, se eu não me engano, no final de 2020. Uhum. Final de 2020 para o começo de 2021. Então, já tem aí seus quase 4 para 5 anos, né? É. 1, 2, 3, 4. 4 para 5 anos. Comecei estudando um curso, né? No seu curso na Udemy, online mesmo. Depois eu fiquei uns 2 anos estudando aqui no conservatório, que tem aqui perto de casa. E atualmente eu tô meio parado. A realidade é essa. O tempo que a faculdade toma é bem grande. Tipo, principalmente eu que tô com a faculdade, também tô com trabalho, né? Então, conciliar os dois, mais eu estudar violino, ou vou ter que estudar violino de madrugada e acordar todo mundo, e nem a surdina consegue segurar o som para não acordar meus pais. Então, e essa questão da dedicação também do dia a dia acaba sendo um bocado complicado quando não é sua primeira prioridade das coisas que você tem a obrigatoriedade de fazer. Mas eu sempre trouxe o violino como um hobby que eu tenho muito carinho por fazer, no caso, né? Assim, ah, confesso que eu me apaixonei mesmo pelo violino. É, pasme, foi por um anime, no caso, né? Um grandioso desenho japonês, Qual desenho que era? que foi Your Lie in April. Shigatsu wa Kimi no Uso. Tipo, tinha uma garota que ela toca violino e tem um amigo dela que toca piano. E aí eles fazem um dueto do Rondo Caprichoso de Sansões. E assim, na hora que eu ouvi aquilo dali, eu fiquei, meu amigo, um dia eu quero aprender a tocar isso aí. Então, Mal assim, sabia, né, que para tocar aquilo ali daquele jeito ia levar um é tempão, né? Mas tudo um bem. grande tempão.
Mas assim, até hoje, tipo, creio eu que junto com, não sei se a pronúncia certa é essa, mas junto de Ein Klein, na música, é Mozart, né? É Uhum, Mozart. isso. Eu acho que essas duas seriam as minhas peças favoritas que a gente consegue tocar no violino, né? E as minhas ambições sempre foram muito próximas de conhecimento de música mesmo, por gostar de música. Você já Houve um tocava tempo que algum instrumento antes, alguma coisa? ah, o primeiro instrumento que eu tive contato foi violão. Tanto que eu tenho até, tá aqui, ó, esse violãozinho aqui, Ah, tá sim. dentro dessa capa aqui, ó. Não é um tamanho convencional, É, ele é né? menorzinho Tipo, mesmo, né? ele é menorzinho. Então, Uhum. a minha tia me deu esse violão quando eu tinha mais ou menos meus 6, 7 anos. Ah, faz bastante tempo. E aí eu comecei a fazer umas aulas em grupo naquela época. Só que acabei não ficando tanto tempo. Aí depois, quando eu tava mais ou menos com meus 13 anos, 14, eu comecei a fazer aula, voltei a fazer aula de violão, só que aí aula individual mesmo, e aí sim eu consegui progredir melhor. Sim. Você toca É, ainda hoje em dia, assim, violão, assim, mais ou uhum, menos. mas às vezes, tipo, pegando para brincar ali, aqui Uhum. e ali, Sim. também toco. E com o violão você É, chegou a ver essa parte tipo de teoria, partitura, essas coisas ou não? de partitura, não. Mais a parte de cifras mesmo, e não cheguei a entrar em partitura, era mais tablatura mesmo. Sim. Que a gente pegava lá, pô, era, ok, você vai pegar na corda tal, você vai tocar na casa Aham. tal, e aí vai Sim. só os indicativos Um mapinha, né? Tem um de onde, mapinha um da mapinha, assim, tablatura. não era partitura em si, Aham. Nem você não porque sabia no, muito bem que no, nota que você estava tocando. Você sabia que era ali tal exato, dedo, sabia que, ali, essa tal exato, casa e vai, né? sim, é, e uma das dificuldades, por assim dizer, né, de quando a gente começa a tocar violino, é que, ok, precisamos criar uma base de teoria musical. Pô, não que você tenha que ser fluente em leitura de Uhum. partitura para poder começar a tocar violino, Mas tem que saber pelo mas menos o sim, basicão ali para poder se exato, você tem que reconhecer, fazer e tal. saber qual nota que é, onde é, tipo, no espaço tal da, da partitura você é o que é qual nota? Ah, é um Uhum. lá. Show, então aqui a gente vai tocar um lá. Mas esse lá no meio, ele é aonde no violino? Sim, sim. Esse vai. Leva um tempo, né, para mapear isso, Sim, né, para entender. sim. Até hoje, né, assim, aluno mais novo, pergunta assim, ah, mas como que eu vou saber onde que é essa nota no violino, né? Onde que eu coloco o dedo, e tal. Assim, até a pessoa entender a lógica, né, ali da Sim, parada, e tal. Mas, assim, é óbvio que também existe, né, esse método, assim, de ensino sem notas, né, que seria, tipo, meio sim, na pegada ali da decoreba também, da, tipo, tablatura, coloca o dedo aqui e vai só, né, mas, particularmente, eu acho, assim, que pra gente, assim, já adulto, assim, né, eu acho que acaba meio que perdendo tempo, né, assim, não pensar nisso, não pensar nesse lado mais técnico, na partitura. Assim, uma coisa que eu sempre falo pro aluno é nunca tocar uma nota sem saber que nota que você está tocando, né? Assim, você tem que saber o que você está tocando, né? Para ter mais consciência. Inclusive, tem um livro que é estrangeiro, né, tal, que é um cara que ele escreve sobre o aprendizado adulto, né? The Adult Learner, né? E aí ele fala que o adulto é diferente, né? Assim, porque quando você já está nessa, assim, adulto que eu falo assim, jovem adulto, né? Também uhum. já mas o adulto é diferente da criança porque a gente precisa entender o porquê e como eu estou fazendo as coisas A antes de criança ela é fazer. mais fácil A de, criança não, a de criança você só fala assim, ah, repetir, faz assim e vai, e a criança vai meio que assim, na repetição mesmo e vai, né? sim, Mas o adulto a gente tem que convencer o adulto, né? Você tem que falar, ó, você vai fazer isso porque isso vai fazer aquilo ali com você. Então é muito diferente, né, o aprendizado de adulto, né? Assim, tanto quando a gente aprende lá na escola a ler, a escrever, a gente é totalmente diferente porque a gente é criança, a gente, tipo, sim.
É na pegada da repetição mesmo ali, maçante e tal, né? Mas pra gente adulto, eu acho assim, acho que é um lado difícil do negócio, né? Assim, é dos prós e os contras de ser adulto, né? O dos contras é que a gente precisa da explicação de tudo e precisa, sabe, ir um pouco mais profundo mesmo nas coisas. Mas o lado bom disso é que, de certa forma, isso faz você evoluir mais rápido, né? Querendo ou não. Se você fica só na decoreba ali, você não está aprendendo de verdade, né? Você não, até criar essa independência de Sim, poder pegar uma música e falar, vou tocar uma música aqui, né? Leva muito mais tempo porque você não criou isso, né? Mas legal. Ô Gui, você lembra por acaso como que você chegou em mim, assim, da onde saiu, de onde você me viu, assim, se foi do canal do YouTube, se foi do Instagram, se foi de antes ainda, que antes ainda tinha o outro canal, né, que era o Profissão Músico, profissão foi do Profissão Músico. então faz muito Foi tempo. um. Faz bastante tempo. Foi um. Se eu não me engano, foi um review que você fez de um violino da Harmonix. Sim, Isso aí tem tempo. Que eu, tipo, naquela não, época não, com eu certeza, tem tava naquele bastante tempo. interesse de procurando um Uhum, violino para comprar o meu primeiro violino, né? sim, E aí eu lembro que você fez um vídeo do Harmonix. Agora eu não lembro o nome do modelo sim, mesmo. sim. E seu primeiro violino foi É, qual, Gui? foi um. Meu Deus do céu. Tadinho dele, esqueci o nome. Deixa eu abrir no site da HPG aqui ver se eu acho. Deve ter ainda. Ou era Mas eu lembro que eu peguei literalmente o mais baratinho da HPG que tinha. o Tartan, então. Isso, foi o Tartan. Foi Tartan. Beleza. E Eu hoje você lembro tá. que eu peguei o Hoje mais. esse seu é qual aí que você tá? Esse que eu tô, ele é um rolinho daqueles que eles falam que é de fabricação especial. Tanto que eles fizeram até Ah, que legal, a bonito. voluta dele, ele é um Vira de cavalo frente aqui pra eu marinhozinho. ver. Aqui, ó. Ele é um cavalo marinhozinho. Olha que legal. Nunca tinha visto, não. De cavalo marinho, nunca tinha visto, não. Já tinha visto de leão, de onça, umas coisas diferentes assim e tal. Mas de cavalo marinho, nunca tinha visto, não. Aí eu peguei ele na. Era o meu antigo professor aqui do conservatório, né? Uma colega dele lá da faculdade de música aqui do estado. Ela tava com esse violino aqui meio parado, né? Uhum. E aí deixou lá com ele pra saber se alguém tinha interesse, alguma coisa. Aí eu já tava mais ou menos um ano e pouquinho no conservatório. E aí ele falou, você quer... Aí a gente ia fazer a apresentação Uhum. de fim de ano, né? A gente tocou o dueto do Minueto de Bala. O- Sim. Então, aí eu tava tocando a segunda voz. E aí foi a primeira vez que eu toquei com ele, tipo, em apresentação mesmo. Uhum. Só que, violino novo, Tudo as diferente, cordas... tudo muda, né? Então, e as cordas ainda estavam o quê? Estavam relativamente novas. Estavam meio frescas, por assim dizer. Aham. O violino simplesmente desafinou no começo da música. Aí eu tive que Nossa. lidar com o violino meio tom abaixo, mais ou menos, a música inteira. Fiquei tipo, pelo amor de Deus, com vontade de sumir. Aí eu falei, cara, na moral, que ideia de jirico. É. Era só tocar com o meu, É. que Não, aí ficava com o som cara, tranquilo. pelo menos aprendeu, né? Mas assim, é uma coisa Sim, que a gente sempre pensa, assim, né? Quando vai trocar de corda, cara, assim, trocou de corda, você vai ficar ali uma sim, semana com aquela corda que ainda não vai estar segurando a afinação, não vai estar sim. com um som legal. Então, assim, realmente, trocar de corda na véspera de uma apresentação, por exemplo, assim. Não, não era nem só trocar de corda, foi trocar o violino inteiro. Pois é, né? Que eu ensaiei só algumas vezes com ele, Sim. tipo, que meu Não, e muda professor tinha tudo, né? falado Por para mais, eu né? testar, né? Às vezes as pessoas não sacam, né? Assim, parece que, mas violino é tudo violino, tudo igual. Cara, não é. Igual O dirigir, né? tamanho Assim, às vezes é você vai diferente. dirigir um carro, você dirige um carro, o ponto Então, da embreagem é num lugar, o freio é de um jeito.
Aí você muda de carro, cara, muda tudo, assim, né? Por mais, é carro do sim. mesmo jeito, tem volante, tem pedal, freio, acelerador, embreagem, Às vezes marcha, até, por mas exemplo, muda muito. a largura do o braço do Sim, violino, aham. o tamanho do espelho É. também, largura do Não, tudo muda, espelho, tudo muda. tudo muda. É, por isso que não é recomendado mudar de violino assim na véspera de uma Sim, apresentação, você aprendeu. sim. É, mas beleza, legal, Gui. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então, vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas. E para você hoje, assim, o que você vê para alguém que está começando, assim, o que você falaria? Ou isso aqui, cara, assim, foca nisso daqui, que isso daqui vai te ajudar. Ah, não subestime exercícios de ar. Uma coisa que, assim, ao longo do tempo, eu reparei que eu acabei tendo bastante probleminhas, por assim dizer. Claro, falando de algo mais técnico, no caso, né? É, ah, sei lá, às vezes é aquela vontade de progredir um pouco mais para chegar nas musiquinhas, alguma coisa assim. Aí você acaba meio que subestimando exercícios de corda ali, de corda solta, que você só fica lá, Sim. aqui, Parece aqui. tão besta, né? Vou ficar falando isso aqui. É, Não, sim. ah. Só que aí depois, você chega lá na frente, você vai tocar alguma coisa. Aí tá. Você vai começar a colocar dinâmica na música. Como é que você coloca dinâmica na música? Você não sabe colocar dinâmica no seu arco porque você não estudou direito lá no começo. Uhum. Ou até mesmo a questão do arco ficar. é, Você vai perdendo o arco, ele vai Sim. pô, puxando pra cá. Que muda também o Deixa eu ver. som, muda o Sim, controle do exato, arco, muda tudo, né? exato. Ahn, Falando de algo mais técnico, seria mais isso mesmo? Eu acho que talvez por eu já, já ter estudado um instrumento de corda, no caso, o violão, a questão da mão esquerda foi um pouco mais fácil, por assim dizer. É, Claro, não tem traste, então, né, muita repetição É de. parecido, mas totalmente diferente, né? Exato. É, eu acho que é mais a questão da velocidade da mão esquerda mesmo. Claro Sim, que do tem algumas coisas controle, que né? ainda são Controle dos muito, sim, dedos, né? Assim, motricidade às mesmo. vezes alguns saltos, alguma coisa assim, é, a distância dos dedos também, não, eu diria que não demorou tanto tempo quanto demoraria se eu não tivesse um dia Uhum, tocado o violão, no caso. legal. É, e além disso, é o que sempre falo, né? Ter disciplina para estudar as coisas. Nem você E sempre fala. ultimamente você não tá muito disciplinado, né? Exatamente.
Mas tentar arranjar pelo menos aqueles 30 minutinhos, Sim, que faz pelo diferença, né? menos para tocar alguma Muitas coisa. vezes a pessoa fala, ah, mas 30 minutos é tão pouco, não vai mudar a minha vida com o violino. Cara, muda demais, assim, né? 30 Hum, minutos por dia. Se você fizer isso por 10 dias, você já estudou 5 horas de violino. É muito melhor sim. do que não fazer nada, né? Então, 30 minutos vale mais do que qualquer coisa mesmo. É, bom, hoje você não estava estudando muito, né, nos últimos tempos, assim e tal, mas como que você pensa essa organização de tempo, assim? Você tem mais ou menos uma ideia do que você estava fazendo ou não? Tava indo meio Hum, aleatório, assim. então, como eu estava um pouco mais nos estudos lá no conservatório, por último, por assim dizer, é, lá a gente estava estudando um pouco mais em cima do Suzuki. É, estudava o Suzuki para base de repertório. Ahn, a, uma outra professora minha, lá na época que trocou, no caso, né? É, a gente tinha passado para estudo de terceira posição o método do Hansit. Uhum, É, então, assim, a, nesses últimos tempos eu acabava pegando, assim, como você falou, meio aleatório, por assim dizer. sim, entendi. É, às vezes pegava algum exercício de corda solta, fazia uma escalinha aqui e ali, e aí depois fazia alguma coisa de repertório, mas aparecia algo mais pela nostalgia, por assim dizer. Sim, sim, sim. E nessa ideia, pensando assim, no, você foi até pro conservatório, fez as coisas e tudo mais. Quanto você acha que de relevância foi fazer, o começar no curso online, assim, para esse hobby que você gosta, mas que te levou até num nível até um pouco mais alto mesmo, assim? Honestamente, eu acho que me deu uma base muito boa mesmo, porque, sabe, lá eu não cheguei cru, por assim dizer. É, eu já tinha uma noção de onde eu tinha que colocar meus dedos, como passa um arco na corda, porque, pô, nas primeiras aulas que você chega numa aula individual com o professor de violino, é basicamente o professor de violino te ensinando a passar um arco numa corda. A pessoa, tem gente que olha para isso e fala, cara, mas que coisa besta, não é só passar o arco na corda. Beleza, compra o teu arco e vai passar o arco na corda para você ver se passa som. O meu primeiro violino chegou em casa, peguei, apertei o arco assim, fui passar na corda, cadê o som? Eu, Arthur, não tá saindo som, ele. Ah, tá, passa breu no arco, tá, tururu. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí tá, passa um pouquinho de breu. Aí você passa assim, nossa, mas que som feio, cara. E assim vai, e aí Sim, os pequenos Mas deu uma passos, base né, bem do boa, assim, começo, né? sim, deu uma base bem boa. Eu lembro, assim, eu lembro que aqueles primeiros momentos ali, é, não faço a menor ideia de onde é que eu larguei esse vídeo, mas eu gravei um vídeo tocando Brilha, Brilha, Estrelinha. Não lembro em qual, em qual tom que tava aquilo, mas só lembro que eu fui tocando coisas aleatórias que eu fui. Ah, Isso aqui parece minha besteirinha. Isso aqui tá parecendo Brilha, Brilha, Estrelinha. Vamos continuar, vai. Aí saiu um Brilha, Brilha, Estrelinha torto lá, mas assim, foi a primeira música a se tocar, quase, né? E aí começa aquela empolgaçãozinha quase, né? E aí fui estudando. Eu acho, eu acho que no curso, eu acho que eu cheguei até o começo dos estudos de escalas Uhum, no curso, e aí depois, logo antes de começar mesmo o estudo das escalas separadamente, e aí eu entrei no conservatório. legal. É que assim, a gente tem muito aquele não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou me adaptar, sei lá, e assim vai. Então, acho que o curso foi muito bom por causa disso. Pô, tenho acesso a ele até hoje, já tem quase 5 anos.
E, e hoje, ó, hoje que eu não tô mais no conservatório, para mim é muito mais fácil ter as aulas do curso para poder estar olhando alguma coisa ou tirando alguma dúvida sobre alguma coisa. Por exemplo, os exercícios de terceira posição que tem lá. Fica muito mais fácil de acompanhar do que ficar fazendo uma coisa totalmente, tá, ok, vamos estudar a terceira posição e ficar fazendo coisas minimamente aleatórias, por assim dizer. Tendo ali É uma instrução ter mais, literalmente sim, um um passo a roteiro. passo ali do que fazer, Sim, né? Eu vou fazer isso agora. Agora é esse exercício, depois é esse. E a lógica, né? Assim, hoje você também, sim, como você já está num degrau, pelo menos um degrau acima, né? Então você já consegue ver e você fala, eu estou fazendo isso por causa daquilo lá. Agora eu estou sim. fazendo isso por causa daquilo, né? Então, assim, você começa a criar uma consciência, né, no meio do processo, né? Então é legal de ver. E que é a sua, o que você sente assim hoje, né? Apesar de não estar estudando nos últimos tempos, mas o que você sente que é a sua maior dificuldade assim agora no violino? Acho que eu ainda poderia dizer que é um bocado do ar. Não sei se é porque eu tô mais tempo parado, mas eu lembro que isso daí era uma das coisas que todos os meus professores falaram, quase. Que na hora de colocar a dinâmica no arco, tipo, essa questão da, é, da puxada do arco, às vezes o tempo de usar, o uso dos quadrantes certinho do arco também acaba deixando um pouco a desejar, no caso. Entendi. Então, assim, às vezes colocar uma dinâmica numa música Uhum. acabava sendo um pouco mais trabalhoso do que deveria ser. Sim, construir Algumas tipo coisas que seriam essas um pouco. nuances mesmo assim, né, de É, diferenças possíveis, e tal. Assim, produzir um uhum, som, você produz, beleza. Mas para produzir diferentes sons, aí sofre sim. um pouco mais, né? E eles falavam também que coloca mais força nessa corda. E eu ficava tipo, gente, eu já tô colocando força. Eu vou esgoelar o violino daqui a pouco. Aí eles falam, não, é normal, é assim mesmo. Pra você o som tá ruim. Sim. Só que pra quem tá ouvindo, não tá. É o som normal do violino. Eu falei, Sim, sim. É bem, mas é tá, isso mesmo, na verdade. E na verdade, muitas vezes, né, o aluno tem medo mesmo, né? Assim, tá ali, tipo, tá meio receoso, né? Assim, de sim, colocar um peso maior. Às vezes, o violino, às vezes, eu também acho que o violino, às vezes, me parece frágil demais, né? Assim, né? Você pega, assim, um negócio levinho, tal, as muito. cordinhas, assim, parece um negócio tão sensível, né? Assim, e não é, o violino aguenta a pressão mesmo. Pode soltar esse braço no violino aí que funciona. Mas beleza. E então, bom, agora espero que também essa nossa aula de hoje ajude também a se motivar a estudar mais, né? Organizar os estudos. A gente até já falou lá no grupo também sobre isso, né? E te mandei também uma ideia, né? Para realmente retomar isso. E mais, assim, cara, o mais importante, inclusive teve um masterclass lá na HPG que eu falei sobre isso. Que, cara, assim, uma das coisas mais importantes não é nem o que eu vou estudar, porque o que você vai estudar você já tem já lá no curso, mas é realmente criar essa rotina do quanto e quando. Isso é o mais importante mesmo, assim, sabe? Nesse momento, porque você já tem, a metodologia está lá toda te esperando, né? Só tem que fazer. Então é realmente criar uma rotina para isso, falar, pô, não, beleza, vou estudar aqui, sei lá, vou ter meu horário de almoço, vou estudar 30 minutos no almoço. Ou, vou acordar um pouquinho mais cedo aqui, sei lá, tampa todos os vãos aí do quarto, coloca cegueira de metal, coloca pregador no cavalete e para estudar, sabe, para conseguir pegar, assim, mas é importante conseguir construir essa rotina de volta, assim, né, de pegar o violino com frequência, porque é isso que vai trazer essa fluência de novo, né? As pessoas falam assim, não, andar de bicicleta você nunca esquece na vida, cara, nunca esquece Básico. assim, você vai conseguir andar de bicicleta, É, mas você não anda mais com a mesma segurança, sabe assim? Eu fui voltar a andar de bicicleta agora no ano passado, né? Assim, tinha, sei lá, pô, eu andei de bicicleta a última vez, sei lá, tinha uns 14 anos. Então, tinha tipo quase 20 anos sem andar de bicicleta. Cara, você peguei a bicicleta a primeira vez,
Nossa, e a bicicleta andava assim e, tipo, ia fazer uma curva, fazer aquela curva gigante lá, assim, porque não conseguia fazer uma curva fechada. Então, assim, você não tem mais segurança, você não tem mais afinidade com aquilo, né? Você não cai, beleza, mas você não tem afinidade. Se bobear, assim, um pouquinho você cai. Então, a mesma coisa no violino, né? Se você fica sem tocar, sem praticar, tal, você perde aquela naturalidade que você estava construindo, aquele contato real, assim, né? Então, tem que alimentar esse relacionamento agora, né? Então, realmente tentar criar uma rotina mesmo. Bora lá, vamos para a parte nossa de tocar. Quero ouvir tocando. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Beleza. Está liberado para tocar. Agora, o que você vai tocar, eu não sei, mas alguma coisa que você estava tocando dos últimos tempos. Pode ser Hum, um estudo, pode ser uma música, pode ser Hansik, pode ser o que você quiser, mas para a gente poder trabalhar esse lado musical de volta, trazer pensamentos técnicos do violino, para a gente trabalhar um pouquinho. Fazer bem longo, bem relax e tal, pensando bastante na qualidade do som, na afinação. 5,7. Perdi aqui, pera. Isso. Deixa eu só aproveitar para falar já desse sol aí, que é sol natural lá juntinho, lá Sim, embaixo. Na é, subida você fez sol sustenido. Ficou alto demais. Bem grudadinho lá deixa eu com voltar aqui. Fá sustenido. Igual o Ré, exatamente isso. Sim.
eu pegar o meu violino aqui também. No geral, assim, você tem um bom ouvido para identificar as coisas e tal, né? Mas tem que tomar muito cuidado na terceira posição, porque as distâncias começam a mudar muito, né? Assim, então, quando a gente tem as distâncias lá na primeira posição, é tudo maior, né? Assim, a distância do primeiro pro segundo dedo é maior, tal. A distância do até do meio tom é maior, né? Assim, é uma Sim. distância que é grudado, mas não é 100% grudado, aquele grudado forçado, assim, né? Agora, cara, na terceira posição, daí pra cima, quarta, quinta posição, cada vez fica pior, assim, nesse sentido. Então tem que ser muito Meio tom grudado você tem que mesmo, tirar um assim. dedo pra colocar o outro. É, quase isso mesmo, assim, cara. Assim, tem posições que, tipo, você coloca. Assim, tem notas super agudas no violino, né? Só me fala se você tá ouvindo o violino aí. Beleza. Tem notas, tipo, super agudas em posições lá pra cima, né? Que, tipo, só de você pensar em mexer já mudou a nota, né? Tipo, Sim. eu tô fazendo si bemol e lá aqui, né? Então, cara, assim, é um negócio muito pequenininho. Então, quanto mais pra cima, isso é física, né? Pura física, na Sim. verdade, né? A teoria das cordas e tudo mais e tal. Então, se você pegar aqui certinho a divisão, quanto mais pra cima você vai ficando mais agudo, né? As distâncias são menores porque a frequência é super alta, né? Então, quanto mais aguda a nota, mais alta é a frequência, né? Então, por isso que as distâncias começam a ficar mais curtas, porque essa mínima distância aqui já muda muito mais na frequência do que fazer isso lá embaixo, né? Então, quando chegar aí no quarto dedo, cara, realmente assim, bem apertadinho mesmo, tipo, Uhum. bem apertado mesmo, assim, grudado o máximo. Bem grudado mesmo. Aí na corda lá também, na corda mi também. Bem grudado, bem apertado. Aí lá sim, na corda ré e sol é diferente. É, o quarto dedo é um Sim. pouquinho mais porque é escala de ré maior, né? Fá sustenido, Uhum. dó sustenido. É, agora, beleza, eu quero que a gente faça um exercício. Porque além dessa questão do quarto dedo, no geral, o seu segundo dedo está subindo muito também. Então, porque Uhum. assim, é um pouco menos do que isso, na verdade. Assim, a distância de um tom aqui, né? Tipo do sol pro lá, por exemplo, aqui. Se eu faço essa distância aqui embaixo, fica baixo. Uhum. Mas é, aqui é um pouco mais, né? Mas eu faço essa distância aqui, fica alto demais. Aí fica alto. Então tem que ter muito cuidado com essa distância. Então como que a gente vai Uhum. fazer? Ah, cara, a gente vai aproveitar as cordas soltas que tem do lado. Então, na corda sol não dá, não existe a corda não é uma viola, né? Se fosse viola teria o dó Sim. lá atrás, né? Mas não tem. Então, mas o ré dá pra conferir. Então, coloca lá, né? Achou bem lá, achou o dó, coloca o dó e o ré. Confere com a corda do lado, ré e ré. Então, os dois dedos aqui apertados, mas a corda do lado solta, tendo duas cordas, tem que sair o mesmo som. Beleza. Aí fica mais fácil fazer o mi e o fá, porque esses dois dedos já estão Uhum. definidos. Aí tá bom. Só cuidado com o quarto dedo para não errar, né? Aquela distância e tal, beleza. Quando chegou no sol aqui, primeiro dedo de novo na corda ré, confere com a corda sol de baixo. Aí a gente tem uma oitava exata. Então. E o lá, que é o segundo dedo, com a próxima corda. Com a próxima corda. Então, sempre duas cordas. Aí depois si e dó, Uhum. mantém os dois dedos presos, si e dó. Chegou no ré, dá pra conferir de novo, mesma coisa, oitava. Que tem que casar bonitinho. Ah, mas como que eu vou saber se tá afinado? Cara, se ficar desafinado, fica claro que tá desafinado. Você vai saber. Porque se você mudar um pouquinho assim, ó, já faz vir um negócio Uhum. estranho, um choque ali, um negócio muito doido. Se for pra baixo também fica estranho. Não rola. Até achar aquele ponto. É quando você dá uma deslizadinha, você fala, opa, agora rolou. Aí entra numa frequência. Parece que é uma nota só, apesar de ter uma oitava de distância, né? Uhum. E o mi pro mi, que é o segundo dedo. Tem que realmente sair esse som.
Então isso é para trabalhar primeiro Uhum. e segundo dedo na terceira posição. Faz aí na corda, desde lá do começo, começando com o Ré, que é o Ré preso com o segundo dedo e o Ré solto. Só para localizar esse Ré aí. Isso, beleza. Esse rolou. Aí continua o Mi, o Fá, normal. Aí Sol com Sol. Ficou bom. Aí Lá com Lá. Esse foi demais. Tá vendo? Tá vendo como é muito menor a Uhum. distância, né? É Sim, bem para trás de onde você tava fazendo. que eu tava um pouquinho mais ou menos aqui. É. Volta pro Sol de novo. Lá com Lá. Ainda tá um pouquinho acima, tá vendo? Ainda ficou, entrou um pouco acima. Agora ficou baixo demais aí. Tá quase, tá quase. Mais uma deslizadinha aí. Aí. É milimétrico, né? É um negócio milimétrico. Sim, Se você fizer, respirou, ficou desafina já. Beleza, segue daí. Vamos fazer de novo nessa corda aí. Começa do Sol com Sol. tá. Lá com Lá. Ficou baixo. Isso. Volta lá pro Sol com Sol. Até arrumar isso aí e cair de primeira certo. Caí de primeiro, tá. Tá baixo ainda. Agora rolou, rolou. Beleza. Continua. Si sozinho. Isso. Dó sustenido. Isso. E aí Ré com Ré. Mais pra cima o Ré aí. Não, pra lá. É, pra cima é pra aí. Isso, pra Sim, aí. mais agudo. É. Isso. Tenta sempre, assim, a gente nem tá pensando no tempo, né? Não precisa ser uma nota longa, mas Aham, usa um pouco mais de velocidade mesmo pra ter esse som mais presente, né? sim. Um pouquinho mais velocidade. Isso. Cuidado que às vezes não tá pegando na corda de baixo, aí só usa uma nota. Sim, sim, sim. Dá uma equilibradinha na altura do cotovelo que aí ele fica nas duas. Ainda não tá 100%, dá uma mexidinha aí. Um pouquinho mais pra trás. Aí, esse é o ponto. Agora é o cotovelo. Cuidado pra não levantar o ombro também aqui, o ombro do arco. Sim. Relaxa aí. Isso. Subiu um pouco, agora ficou alto demais aí. Um cabelinho pra trás ainda, um cabelinho menos. Agora sim. Só pra experimentar, vai lá no Sol com o Sol, que é o mesmo dedo no mesmo lugar, só que na corda Ré. Sol e Sol. Isso. É um
cabelinho pra trás ainda também. Um pouquinho pra trás. Tá, mais pra cá. Mais pra trás. Aí. Ré com Ré de novo. Isso. Beleza. E aí, Mi com Mi, que é o segundo dedo com a corda Mi. Uhum. Calma. Só tô ouvindo uma corda solta por enquanto. Esse aqui eu sempre tive dificuldade de pegar as duas ao mesmo É, a tempo. altura é sempre. É porque a gente sempre fala tanto, né? De tocar só em uma corda, né? Sim, E aí agora tem que tocar em duas, né? Então é aquela é o posição meio termo. intermediária. Entre o Lá e o Mi existe a posição pra pegar nos dois, né? Sim. Um pouquinho mais pra cima, aí, um pouquinho mais aberto. Mais aberto. Aí. Tem que ouvir como se fosse dois violinos tocando a mesma nota. Isso. Ré com Ré de novo. Um pouquinho mais pra cima o Ré. Isso. Tenta concentrar bem o movimento, um pouquinho mais de velocidade, né? Pra ter esse som mais limpo. Um pouquinho mais pra baixo do Ré. Uns cabelinhos pra baixo aí. Isso. Esse é o ponto. E aí, Mi com Mi. Isso. Boa, boa. O Ré de novo. Boa. Mi. Opa, cuidado aí. Beleza. Aí, Fá sustenido. Isso. E o Sol bem grudado. Pode pensar realmente um pouco mais curta a nota para usar mais do arco, sabe? Um pouquinho mais de velocidade. A pressão tá boa, tá com bastante pressão. Só que quando usa pouca velocidade, aí fica assim, Aham. né? Então, mais velocidade. Tá. Tem, sei lá, em fazer quatro notas de um tempo, por exemplo, né? Então, vai lá. Mas lá desde o Ré de novo. Ré. Um pouquinho mais aberto. Isso. Aí, Lá com Lá. Não tem a próxima corda, só pra ver. Um pouquinho menos. Lembra lá que é um pouquinho menos, igual quando faz o Ré. Isso. Aí, Dó sustenido. Isso. Beleza. Agora sim ficou um pouco mais, sabe? Um pouco mais calibrado onde é o dedo, né? Uhum. Agora, beleza. Volta lá.
para pensar, não, nem precisa ser com os 4 tempos, mas pense em fazer mínimas, com 2 tempos. Desde lá do Ré até aí no final. Então, desde lá do começo da escala. É uma escala de Ré maior na terceira posição, mas com mínimas. Então, 2 tempos cada uma das notas para usar mais velocidade no ar. Tá. Deixa eu colocar aqui. Dó sustenido. Sustenido, é. De novo, lá do começo. Beleza. Só esse finalzinho que ficou mais desafinado. Mas assim, em relação ao que você tocou na primeira vez, isso aqui saiu assim, 98% mais afinado. Pode fazer esse trabalho, sabe assim, de realmente pensar nas instâncias das notas, né? Uhum. Então, o grande foco seu agora, nesse momento, pô, quero aprender a terceira posição decente, né? Assim, fazer de verdade e tal. Você já tem a noção do que é a terceira posição, já chegou nesse nível, beleza. Mas agora é conseguir trabalhar essas distâncias com mais precisão e até realmente fazer, pensar nesse ritmo de notas mais rápidas mesmo, né? Para não ficar aquele arco tão lento, tão, Engasgando mesmo, né? sabe? É soltar mais velocidade, assim, de pressão, beleza. Não, eu acho que nem é um problema de pressão, eu acho que é problema de velocidade mesmo. Então pense em fazer assim nesses próximos dias para voltar essa movimentação, né? Fazer os exercícios tipo esse aqui com que a gente acabou de fazer com mínimas, mas realmente usando o arco inteiro, sabe? Tipo, então, 1, 2, realmente usando o arco inteiro, sabe? Porque pensar em ter esse som de qualidade, esse som sem arranhar em nenhum momento. Se tá Acho que arranhando, você chegou a perceber um bocado, né? Tipo, quando eu pegava um pouquinho mais rápido, eu, tipo, começava a centralizar um pouco uhum, o arco, sim, tipo, sim. começava meio que diminuir o espaço Aham. que tocava no Então, arco. e ao contrário, assim, quando tem que pensar em soltar mais mesmo, Sim. solta mais o movimento, deixa realmente acontecer. Mas é aquilo também, você tava um tempo sem tocar, e aí perde a segurança, perde aquilo que tava fazendo. Você tá igual andar de bicicleta, você tá agora, sabe, meio que retomando, mas com muita Aqui eu andava 30 cautela, né? quilômetros, agora tá andando só 10. Tá com muita cautela, assim, né, no que tá fazendo. Então, realmente, solta o movimento, solta mais o movimento, deixa realmente. Você tem, assim, 65 centímetros mais ou menos de crina, usa realmente isso. Pá, pá, e fixar isso, né? Assim, tem que fazer isso. Vai ter toda essa sequência de exercícios, né, lá do método, realmente seguindo para só trabalhar terceira posição fixa. Então vai ter, beleza, começa com escala de Ré maior lá, tal, de boa, né? Depois vai ter com semicolcheias, com colcheias, né? Pra encaixar isso no ritmo ligado, né? Então depois que você conseguiu Sim, sim. colocar as distâncias, tudo certinho, aí vem fazer. Pode
repetir 50 vezes aí, até realmente sair bem legal, ver que tá encaixado, beleza. E depois entra realmente os exercícios mais, digamos, mais melódicos, assim, né? Que não é só Uhum. escala, né? Mas trabalhar realmente. Né? Então, até parece uma musiquinha meio irlandesa, assim, né? Mas vai trabalhar corda por corda para, Uhum. sabe, para fixar isso realmente. Depois lá com a corda solta junto, né? Né? Depois trabalhando com todas as cordas e tal, mas realmente assim, isso é o Uhum. mapeamento da terceira posição. Mas para conseguir isso, precisa realmente soltar mais o movimento, sabe? Além de pensar só nas distâncias, é importante afinar os dedos, Sim. achar as distâncias e tudo mais, isso que a gente estava fazendo, mas realmente pensar em voltar a ter essa, sabe, essa mais vivência com o violino ali para Uhum. você se soltar mais com ele, porque agora você tá ali de novo com aquele receio inicial do violino. Insegurança, por assim dizer. Exato, sabe? De pegar o violino e, nossa, será que eu tô fazendo? Será que tá certo? Ia vir com aquele som preso demais. Então, Uhum. agora é voltar a soltar esse movimento. Faz lá. Tem, cara, tem aqueles exercícios que ajudam demais assim também, para realmente só para soltar o movimento. Vou ligar o metrônomo aqui, porque aí você precisa do metrônomo, certo? Então, exercícios que ajudam demais é exercício com ligadura, assim, corda solta mesmo, pode ser corda solta Uhum. normal. Então, pega no seu dia, vou começar a estudar. Cara, faz uns exercícios assim, vai ajudar bastante a soltar esse movimento. Com colcheias ligadas, por exemplo, entre. Você pode ir variando as cordas, né? Então, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro. Sabe? Fazer 4 tempos ligado, Uhum. mas com um movimento, sabe? Pra encaixar. E depois você falar, não, consegui fazer os 4 tempos, tá com um som legal, não tá aquele som assim, né? Tipo, né? Não tá preso tal, beleza, consegui soltar. Pode fazer até mais curto do que isso, pode fazer só com 2 tempos, né? Uhum. Mas sempre pensando em soltar o arco, tá vendo? Né? 2 tempos, 2 tempos. Opa, passei. Dois, dois. Né? Fazer realmente assim, o arco mais solto mesmo, sabe? Até Uhum. existe o outro lado disso, né? Para quem tem dificuldade em controlar a velocidade do arco, fazer isso o mais longo que você puder, né? Ficar assim, por exemplo. Eu fiz agora, sei lá, 8 tempos. Mas no seu caso é o contrário. Se falar para você fazer 8 tempos, você vai fazer. Mas vai fazer 8 tempos com esse mesmo som, assim, né? E não é isso que a gente quer soltar mais. Uhum. Então pense em fazer 4 e 2, mas arco inteiro. Dois. Sabe? Realmente soltar o arco, essa movimentação. Uhum. E na hora de fazer depois a escala, aí sim, sabe? Vai ficar. Com o som que a gente espera, né? Realmente do violino. E isso vem não só da pressão, mas da velocidade também. Então tem que Sim. usar mais, realmente usar mais, soltar mais o movimento. Ter mais segurança nesse movimento, né? Então é voltar a Exercício de praticar para melhorar. exercício de aquecimento. Sim, com certeza. Então pode realmente assim fazer bastante coisa. Assim, pega lá dos exercícios iniciais, lá aqueles os mais complexos, não pega, não precisa ser todos. Tem uns que realmente não faz sentido. Mas pegar, por exemplo, aqueles exercícios de saltos com mínimas, pô, é legal fazer, sabe, um negócio. Uhum. Cadê? Deixa eu dar play aqui. Você fica aqui, dois, dois. Aí, dois, e vai lá pra corda lá. E vai pra corda Mi. Aí volta do Mi pro Ré agora. Mi, Sol. Né? Mas realmente
qualidade esse som, né? Então agora é o momento Uhum. de focar em ter essa qualidade sonora, Sim. além só de pensar nas distâncias, que também é importante. A gente viu agora como trabalhar as distâncias dos dedos, né? Então, realmente, dá uma trabalhada para fixar a terceira posição, e aí os exercícios naturalmente vão te ajudar nisso depois. Mas aí, agora que tá, assim, espero que volte a estudar com mais frequência, aí pega para gravar, grava, me manda, tá? Eu ajudo também, olho. E realmente pra gente voltar a evoluir, né? Porque assim, senão a gente chega naquele platô ali, ah, beleza, já tô tocando umas musiquinhas, toco minueto, toco concertinho, assim e tal, mas não Aí fica. evolui, né? Então Não assim, evolui. realmente pensar em evoluir nesse momento, Uhum. mas para evoluir tem que fazer acontecer. Sim. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, queira Hum, falar? acho que de dúvida, dúvida. Vão Acho surgir não. ainda, né, nos É, próximos tempos. ainda aparecerão. É, eu vou ver se eu separo alguns exercíciozinhos mais do começo mesmo. Sim, assim, sabe, Aí pega lá, cara, assim, pega daqueles exercícios iniciais, lá, sei lá, aqueles 30 exercícios lá, pega assim, cara, quais são os mais difíceis, sabe, assim, os que eu Uhum, mais sofri pra fazer certo. E aí foca nesses. Tem de ligadura lá também, né, com colcheia, aquele sol, ré, sol, ré, sol, ré, uhum, sol. Ajuda também e tal, mesmo pegado que a gente tava falando. Então, assim, pega os mais difíceis para usar como aquecimento. Aí você pega lá, ah, pô, eu vou estudar 30 minutos. Cara, pega ali 5 7 minutos desses exercícios, assim, sabe? Para aquecer e colocar. E, assim, mas uhum. pensar em movimento, pensar em realmente usar. Solta o arco, volta o arco, vai o arco. Porque é isso que vai te dar essa capacidade sonora de novo, né? Assim, de realmente ter aquele som constante o tempo inteiro. Beleza? Quanto a repertório? Tipo, você Cara, acha que é eu acho válido que continuar? nesse Tipo, momento, agora, realmente eu focaria mais nesse lado técnico, técnico mesmo? pegar realmente assim, fazer os exercícios iniciais lá, os mais difíceis, focar Uhum, nesses exercícios, por exemplo, da terceira posição, certinho, porque aí logo na sequência já música que vai precisar da terceira sim. posição. Então, Porque assim, realmente claro, pegar pra fazer certo, né? sim. Porque, assim, claro, pô, muito legal tocar as músicas, né? E assim vai. Mas às vezes é algo que eu senti um pouco também de tipo, pô, não tá saindo do jeito que eu queria que saísse. Sim. É Tem os aquilo, dois tipo, lados, né? A gente tem assim, por exemplo, às vezes você fica lá, pô, tô fazendo muito exercício, mas não tô tocando música, aí dá uma desanimada. Ou às vezes, tô tocando música, mas não tá com som bonito, ou seja, falta exercício. sim, Então é difícil achar essa linha, né, assim, de relação entre as duas coisas. Mas tem que buscar isso, assim. Quem, sim, quem, quem passa a estudar mais esse lado técnico, realmente pensar nisso mais, acaba tocando melhor as músicas depois. Mas é que é chato mesmo fazer esse lado mais técnico. Mas é importante, é muito importante. outro método também que, que um professor meu usou bastante, que a gente usou bastante, foi o Shiradik. Sim, sim. Eu falo dele no curso O- também mais pra frente. Aí, uhum. porque aí é um outro foco, né? Assim, o foco do Shiradi Sim, é sim, é mecânico mesmo, né? Assim, mecânico, sim. mecânico. Tanto o Shiradi quanto o Sevet, né? Mais pra frente no curso também tem sobre eles lá também. Tem Uhum. eles em PDF também. Mas eu acho que realmente não é o momento pra pensar, sabe? Assim, o lado mecânico não é um problema. Não, uhum. É realmente, assim, o único problema mecânico é a distância mesmo, né? Assim, tem que calibrar a Sim, distância, né? Essas novas distâncias na terceira posição. Mas não é um problema mecânico, não é que assim, não estou conseguindo abaixar o tempo, o dedo no ritmo, sabe? Não é isso. É mais realmente agora o foco é calibrar essas distâncias na terceira e posição, soltar mapear as notas e e realmente soltar, conseguir movimentar dar uma melhor, ajeitada movimentar o arco na mão mais direita. livre para conseguir realmente produção de som, né? Tudo que é sobre Uhum. som é arco. Então, se o som Sim, não está com qualidade, é porque a movimentação do arco não está com qualidade. Então, acho que agora o foco é mais nesse lado
do que realmente pensar em mão esquerda, sabe? Assim, Uhum. exceto a questão dos Acho que mais era mais isso mesmo. beleza, Gui. Valeu, uma boa noite, bom descanso. Valeu, Arthur. Boa noite, E viu? agora organiza certinho essa parada dos estudos Vou aí. organizar Coloca sim. Vou 30 tentar levar, minutinhos mas. ali e tal, que É, vai ter diferença, cara. Se você fizer certinho, vai ter diferença. vou tentar sim. Espero que meus pais não reclamem também da estudar de noite, porque vai ser o tempo que dá. Não, vai dar certo, vai dar certo. Aqui, minha fiel escudeira aqui. Ei, muito bom. Ah, ajuda muito mesmo. É importante usar e tal. Cara, assim, fecha a porta, Sim. coloca a surdina, coloca, se você quiser, coloca pregador assim, ó, pregador de varal, Uhum. de roupa, coloca assim do lado do cavalete também, dá uma segurada. O que mais que dá pra fazer? Deixa eu pensar. Dá pra colocar, você pode tampar os furos F do violino, assim, ó, colocar um paninho e tal pra tampar, um Já papel pra vi gente tampar. fazendo isso É, não, também. tudo isso aí abafa o som do violino. Mas assim, só o fato de usar a surdina já diminui muito. E Já, aí é já, mais já. uma questão mesmo de Eu lembro conseguir na época, eu se reparei localizar muito. num lugar pra não atrapalhar, assim, né? Mas já diminui muito. Eu lembro que na época eu tava em dúvida entre colocar aquelas surdinas que é só um negocinho que você coloca Aham, assim, sim. entre, É, não, entre as cordas e aí pegar não uma adianta, dessa. aí não adianta. Aí eu falei, cara, eu vou gastar, sei lá, R$ 25. Tô chutando um preço, né? Sim, R$ 25 mais o frete pro negócio, não sei se vai abafar o tanto que eu preciso. sim. Aí, tipo, essas coisas assim de violino, geralmente eu compro na HPG porque aqui perto de casa Uhum. não tem loja pra comprar essas coisas. Então, assim, praticamente tudo que eu compro é de lá. Corda Sim. do violino, é, Os acessórios enfim, todos, né, no geral. os acessórios todos, praticamente em geral, eu acabo comprando lá. Aí eu vi essa daqui lá, tava num preço bom, falei, cara, vou Sim. comprar Não, esse e é a negócio. Na hora melhor, de chegar realmente, em assim, casa, sim, para esse objetivo, né, de abafar o som, essa é a melhor sim, para estudar, realmente. Então, existem outras surdinas, mas cada uma tem uma função diferente, assim. Essa é a abafadora para estudos noturnos, sim, essa daí. Mas ajuda muito. Então, assim, usa dela realmente, vai estudando dentro das possibilidades. Aí, sei lá, no final de semana, aí você estuda em um outro horário, sem surdina também, sim, para sim, não ficar só exato. com ela, né? E acostumar Mas, o ouvido, e exato, não exato. acostumar o ouvido com o som do violino só que surgindo. Exato, porque aí senão fica esse som mesmo, esse som meio Sim, ruim ali vai ficar assim. Então, mas aí é importante conseguir estudar com mais frequência para voltar a ter esse ritmo, né? uhum. E Valeu, quem sabe Gui. um dia se eu não Então é tocar isso. num. Quem sabe um dia não tocar num quadro, sei lá, voltar a tocar na igreja, uma coisa. Sim, não, é importante, pô, é importante. Você conseguiu atingir várias coisas, aí você foi desanimando, também a vida foi É, acontecendo, né? E as coisas foram indo. Então agora é o momento pô, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que vale a pena, então agora eu vou voltar um também vale a pouquinho. pena pra desestressar do dia a dia também. Com certeza, né? Pô, o momento que você Assim, tá ali com o violino muda tudo, né? não é nem o negócio, tipo, não levar a sério, mas sabe, aquilo de você não ter não tem responsabilidade de ter, assim, diferentemente de você, você tem por sua profissão, no caso, né? Você tem a sua cobrança que você precisa fazer isso da melhor forma possível, porque é seu trabalho, né? Pra mim é mais um hobby mesmo. Então, E tem que ser mesmo, tem que aproveitar, tem sim, que desfrutar disso, né? assim, eu Mas imagino que pra você também seja, tipo, apesar da dor de cabeça que deve ser tocar em orquestra, que eu tenho certeza que não é uma coisa, tipo, tranquila, não é eu tenho 100% certeza que é um monte. prazeroso, né? Não é um negócio assim, pô, Exato, é sempre lá em exato, casa, eu tô mas. sempre maravilhoso. Não, não é. Exato. Mas no fim das contas acaba sendo alguma coisa que tenho certeza que você gosta de fazer. Porque Uhum, se não gostar de fazer, imagino que não estaria mais aqui, né? Então com certeza. mas é uma coisa pra tirar um pouco da correria do dia a dia também. Sim, não, e tem uma No fim parada, né, das contas vale a que pena. as pessoas chamam de flow, né? Quando você entra no flow do negócio. É quando Uhum. você entra naquele estado que assim, você tá fazendo a parada, você tá tão ali entrado naquilo que você tá fazendo Você e vai você não perder a pensa noção em do outras tempo, coisas, sim. não tem problema, não tem nada, assim.
Você só tá ali, né? E assim, o violino, cara, o violino é o mestre em fazer isso, né? Sim, É tanta coisa pra fazer ali quando você tá tocando violino que aí você realmente não tem como ficar pensando nos problemas quando você tem problema já do violino. O violino já tem muito problema já. sim, Então, esse flow realmente do violino é muito bom, assim, faz bem pra gente, né? Pra realmente esquecer das coisas e ficar ali só eu no meu momento ali, realmente. sim. Tá legal, Gui? Valeu. Então, boa noite, aproveita Valeu, aí, Arthur. bom Boa noite, descanso, viu? bons estudos Até mais. e a gente vai se falando. Qualquer coisa é só Vou, mandar lá vou, pra vou mim. procurar voltar a estudar assim. Fechou. Valeu, abração, viu? Abraço, Arthur. Até mais, viu? É, tchau, tchau.